Vamos lá. Então, câmbio valorizado significa que o real está forte e o dólar está fraco. Câmbio desvalorizado significa que o real está fraco e o dólar está forte. Aí você tem que lembrar da fórmula do PIB, senão não vai rolar. Legal? Bom, galera, aí existe uma parada no mercado chamada taxa PTAX. A Kelly me perguntando, se a exportação aumenta, professor, o PIB sempre aumenta? Não necessariamente, Kelly, tudo bem? Por quê? Vamos pensar num cenário que a exportação aumentou, tá? Só que o consumo caiu, investimentos caíram e gastos do governo caíram. Então, não necessariamente, tá? Aí a exportação vai ter que ter aumentado muito, tá? Para que faça sentido o PIB ter aumentado. Legal? Boa! Então, vamos lá. Segura que depois tem mais questões sobre valorização e desvalorização cambial. Legal? Vamos lá. Aí, o mercado tem uma parada. O mercado falou assim, pô, não dá para eu ficar, não dá para eu ficar monitorando ali o que acontece com a taxa de câmbio a todo momento. Vamos pegar uma taxa, vamos pegar o que acontece com o mercado cambial em 2 dias, por isso que é em D mais 2, tá? Vamos pegar, juntar todos os bancos e pedir para os bancos nos informarem, tá? Vamos pedir para os bancos nos informarem, tá? Em 4 momentos, vamos pedir para os bancos nos informarem em 4 momentos, tá? Qual foi a taxa cambial que eles utilizaram nos seus contratos que foram liquidados em 2 dias, tá? Vamos pedir, então, para os bancos nos informarem qual taxa de câmbio eles praticaram, tá? Qual taxa de câmbio eles praticaram nos últimos 2 dias, tá? Na correção de contratos que envolvem moeda estrangeira. E aí, durante esse dia, em 4 momentos, que a gente chama no mercado de 4 janelas, sai a cotação oficial do dólar, que nós chamamos de PTAX. Ela pode cair de 2 formas na sua prova. Desse jeito aqui. E vamos nessa. Compliance legal, ética e análise do perfil do investidor. 15% a 25% da prova. Esse modo costuma cair umas 12 questões de prova, tá? Anota aí, mais ou menos umas 12 questões de prova. Então, ele fala da parte mais burocrática que existe no dia a dia, do ponto de vista legal, ético, moral e por aí vai, beleza? Então, ele começa com 2 tipos de risco bem interessante. Risco de imagem e o risco legal. São 2 riscos existentes no mercado financeiro. Então, vamos lá. Risco de imagem, palavra-chave, reputação. Anota aí. Reputação, palavra-chave do risco de imagem, tá bom? Risco de imagem, reputação. E o risco legal, legislação. Se o risco de imagem é reputação, risco legal, legislação, tá? Então, sempre, tá, que você se deparar com uma questão perguntando que tipo de risco, dá uma olhada se você percebe a imagem da instituição sendo arranhada em virtude daquela atitude, ou se você percebe a legislação eventualmente não sendo cumprida, tá certo? Vamos lá? Questão de prova, uma delas, né? Clássica, questão número 1. Risco de imagem, né? Está associado a, beleza, né? Má reputação de uma empresa, questão C, né? Imagem, reputação. Boa! Simbora. Vamos lá. Matar o nosso mapinha mental. Então, controles internos, segregação de atividades, existência de canais de comunicação para assegurar aos funcionários informações
em tempo real ali, né? Existência de testes periódicos de segurança para meios eletrônicos. Para que serve uma segregação de atividades? Evitar conflito de interesse. Segregação de atividades para evitar conflito de interesse. E a responsabilidade é da diretoria da instituição financeira. Tudo bem? Show de bola? Vamos seguir em frente, então. Bom, então a ocultação, né, também chamada de estratificação, é a etapa que eu dificulto o rastreamento dos recursos, tá? Vamos lá, mais uma questão aqui para ver se vocês conseguem responder. Vou falar a última fase, daí a gente já vai para algumas questões aí. Bom, então a ocultação se dificulta o rastreamento, tá? E a última fase é a integração. Então perceba que a sigla que faz aqui, né? A sigla que forma, né? É a sigla COI, né? Então grava essa sigla aqui, COI. Colocação, ocultação e integração, tá? Essa é a ordem correta. E essa questão cai na prova direto, viu? Vamos lá, questão número 1, né? Pronto, agora ficou fácil, né? Olha lá, ó. Essa questão cai direto na prova. Um monte de gente falando que caiu na prova, que já fez, né? Beleza? Parabéns. Colocação, ocultação e integração. Vamos lá, algumas coisinhas que são decoreba aqui, tá? Vai lá, decora. Qual que é o tempo de comunicação ao COAF? 24 horas. Então, qualquer suspeita de lavar dinheiro, comunicação em 24 horas. Lógico que você não pode avisar o cliente. Movimentações em espécie a partir de 50 mil reais já são comunicadas imediatamente. E o banco deve manter o registro de operações acima de 2 mil reais. Antes era 10, hoje é 2 mil reais. Decoreba, então, tá? 50 mil, 2024. Olha que interessante, né? Meu método de ensino também é baseado na andragogia. O que é andragogia? Ensino para adultos, né? Então, o adulto, ele é a pessoa que aprende muito mais quando tem siglas e números. Então, quando eu faço aquelas brincadeiras do DERD lá, enfim, o COI aqui, você grava, e quando existem números, você grava. Olha que louco esse exercício que eu vou mostrar para vocês, que já passamos no intensivão, mas olha que interessante, né? Como você gravou o número 24 horas na tua cabeça, automaticamente o teu cérebro já vai caçar uma informação numérica no exercício, né? Olha que louco isso. Isso a andragogia explica, tá? Que é o ensino para adultos. Então, olha que interessante, né? Você gravou 24 horas, então você joga fora a opção 3, e quando você joga fora a opção 3, qual opção você joga fora também? Olha que interessante. Isso é tríade HD. Porque a tríade HD tem também o tema estratégia, né? Então, como a 3 é incorreta, joga fora a alternativa B, joga fora a alternativa C e joga fora a alternativa D. Pronto, o COAF é o órgão responsável e é o responsável por disciplinar e aplicar penas, e o órgão responsável por averiguar esses indícios também é o COAF. Então, vamos lá. O que é a BR, abordagem baseada em risco? Eu tenho que olhar diferente para essa distribuidora, porque ela está do lado do Paraguai. Ela pode ser mais utilizada para lavar dinheiro do que a distribuidora aqui de Sorocaba. A abordagem baseada em risco é quando eu identifico, de acordo com o perfil do cliente, de acordo com a região, de acordo com o principal produto, né? Então, vamos lá. Hoje, o processo de lavar dinheiro é meio personalizado. Como assim personalizado? Com a ABR, né? Então, vamos lá. Por quê? Porque agora o banco tem que informar quais são os produtos e serviços que são mais propícios a serem utilizados para lavar dinheiro, quais são os canais em ambiente de negociação mais propícios. Ele tem que classificar os clientes como baixo, médio e alto risco. Tem que colocar a natureza desse cliente, natureza jurídica, localização. Tem que identificar pessoas politicamente expostas. O que é a pessoa politicamente exposta? Anota aí. Pessoas
tá? Que tiveram algum contato em primeiro e segundo grau com políticos ou com pessoas ligadas à política nos últimos 5 anos. Beleza? Isso vai cair na tua prova. Daqui a pouco eu trago uma questão sobre ela. Tá? Beleza? Na legislação fala primeiro e segundo grau. Só que meu primo de segundo grau não é uma pessoa politicamente exposta se eu sou prefeito da cidade. Então a legislação é confusa nesse sentido. Mas se cair na tua prova, primeiro e segundo grau vai ter que estar lá. Mas você tem que pensar sempre na galera de primeiro grau. Pai, filho, esposa, né, marido e por aí vai. Beleza? Bom, e essa abordagem baseada em risco, o banco tem que informar também, né? Qual foi o método que foi usado nessa avaliação? Quais foram os testes que foram aplicados? Tá? Qual a qualificação dos avaliadores? As deficiências identificadas? E anota aí que esse relatório deve ser concluído em 45 dias. Isso vai cair na prova, eu já trago questões para você. Assinale a alternativa correta sobre abordagem baseada em risco ABR. Vamos ver se vocês conseguem responder. Olha que interessante, né? A galera mandou bala aqui, acertou. Por quê? Porque foi pela tríade, né? Foi pela tríade. Identificou que a ABR não tem nada a ver com o perfil do investidor e não tem nada a ver com o rendimento do investidor. Como eliminou duas e não tem nenhuma alternativa que tem somente uma opção como resposta, automaticamente mandou bala e foi na alternativa C de casa, tá? Vamos ver se é a correta. Yes! Manda um parabéns para você mesmo, porque você está entendendo essa jossa. Mais 3 decorebinha aqui, tá? Vambora. Qual a multa para quem é pego, né? Praticando crime de lavar dinheiro? Reclusão, multa e reclusão de 3 a 10 anos. Tudo bem? Multa e reclusão de 3 a 10 anos. Beleza? A multa pode chegar a 20 milhões de reais, ou ainda pode ser o dobro do resultado obtido. E quem cooperar pode reduzir a pena em até 2/3. Galera, isso vai cair na prova, tá? Cai sempre, tá? Então é importante essas decorebinhas, não tem jeito, vai ter que gravar. Tem algumas coisas que vai ter que gravar, tá? Então a redução de até 2/3, né? Por exemplo, cai desse jeitinho aqui que vocês estão vendo. Tá? Questão número 10. Em um processo de lavagem de dinheiro, os participantes que cooperarem com a investigação podem ter suas penas reduzidas, tá? Em até 2/3 da pena total. Beleza? 2/3 da pena total. Se o seu cliente é cri-cri. Beleza? Quem tem cliente cri-cri aí? Acho que nenhum de vocês, né? Então vamos lá. Cri-cri, essa aqui é a sigla, ó. Cri-cri. Por quê? Para analisar o perfil do investidor, você vai ter que saber se esse cara conhece sobre o produto, se ele está disposto a correr riscos, qual a idade do cliente e o horizonte de investimento dele. O que é o horizonte de investimento? O tempo que ele pode ficar sem precisar de resgate, né? Então, cri-cri, conhecimento, tolerância a risco, idade e horizonte de investimento. E esses fatores são importantes. Tem outros também, mas esses são os mais importantes. Na sua prova, vai cair essa questão aqui, que é muito clássica. Pronto, olha que essa questão cai com toda certeza na prova de vários de vocês, tudo bem? Ah, Rosane, confidencialidade, tá? É quando alguma informação é revelada, né?
e ela não pode ser revelada, tudo bem? Simples assim, tá? Quebra de confidencialidade é isso, tá? Mas se eu achar alguma perdida aqui, eu te passo, tá? Questão número 3. Em um processo de API, qual dos fatores abaixo não é levado em consideração? Bom, primeira coisa, né, galera? O que é API? Análise do perfil do investidor. É ver se você está coerente com aquele investimento que eu estou oferecendo. Simples assim. Quanto tempo o banco tem que fazer? De quanto em quanto tempo? Anota aí. 24 meses. Então, a API tem que ser renovado, né? A cada 24 meses. Tudo bem? Então, vamos lá. Responda essa questão para mim. Você lembra que eu falei para vocês que tem mais algumas coisas? Qual que não faz sentido? Qual não faz sentido eu utilizar aqui como informação para avaliar o perfil do cliente, né? Vamos lá. Situação financeira faz sentido? Por exemplo, senhor João, esses 10 mil reais que o senhor quer investir nessa previdência privada ou nessas ações, nesse fundo de ações, é o único dinheiro que o senhor tem? É o meu único dinheiro do fundo de garantia. E aí? A situação financeira dele permite correr o risco que ele está querendo correr? Não. Senhor João, o senhor quer colocar esse dinheiro nesse investimento, tem carência de 12 meses. Ah, mas ele vai se casar daqui 6 meses. O objetivo de investimento dele é interessante ser analisado para adequar o produto de investimento ao perfil dele? A experiência que ele tem em investimento. O senhor João chega com os 10 mil do fundo de garantia e fala para você, põe tudo no fundo de ações que meu sobrinho falou que é bom. Agora, faz sentido você chegar para o seu João e falar assim, seu João, deixa o dinheiro embaixo do colchão por enquanto, até o resultado das eleições. Então, qual que não é levado em consideração, né? Cenário macroeconômico. Né? Beleza? Seu João, não guarde dinheiro, que o Brasil é um país muito instável. Tem algum sentido? Não, né? Então, essa cai pra caramba, tá? Essa questão cai pra caramba. Também pode cair na tua prova dessa forma. Passivo exigível dividido pelo ativo total. Essa é a fórmula do endividamento e vai cair desse jeitinho na tua prova. Na verdade, pode cair de 2 jeitos que eu já vou mostrar. Então, passivo exigível dividido pelo ativo total ou passivo total dividido pelo ativo total. Se eu falar que o PIB do país foi de 2 bilhões e eu quiser olhar para a ótica da produção agregada, eu tenho que olhar para o que aconteceu nesses 3 pangarés aqui: agropecuária, indústria e serviços. Tudo bem? Então, quando eu vou olhar para o PIB com uma visão de produção agregada, eu olho com essa ótica. Eu olho olhando, é bom. Eu olho analisando a agropecuária, indústria e serviços. Beleza? Esse é o PIB produção agregada. Tudo bem? Produção agregada. Mas eu tenho PIB consumo agregado. Não, eu quero olhar isso, o PIB do país, sob a ótica do consumo. Aí tem uma fórmula, tá? Essa fórmula pode cair de 2 formas na tua prova. Pode cair assim, ó. PIB é igual a consumo mais investimentos mais gastos do governo mais exportações líquidas, com a sigla em inglês, tá? NX. Ou pode cair desse jeito, em português. Consumo mais investimentos mais gastos do governo, mais exportações menos importações. Tudo bem? Pode cair de 2 formas aqui. Se cair sem parênteses, é tudo sinal de mais. Se cair com parênteses, sinal de mais fora do parênteses, sinal de menos dentro dos parênteses. Tudo bem? Show de bola? Então, vamos lá. Consumo mais investimentos, mais gasto do governo, mais exportações líquidas. O país está crescendo se essa galera aqui se comportar positivamente.
Ainda que um deles seja negativo, o que foi positivo tem que estar acima das expectativas. Então, se o PIB do país está crescendo 2,8 aproximadamente esse ano, é sinal que essa galera está indo bem. O povo está consumindo, a galera está investindo, o governo está gastando e as exportações estão melhores que as importações. Pegadinha aqui, Igor, o governo gastar faz o país crescer? Lógico, meu filho. Tá? Se o governo gasta, ambulâncias são substituídas e alguém vende esses carros, tudo bem? Legal? Vamos lá. Um modelo de questão 25 aqui. Show de bola com a alternativa correta. Tem investimento lá na fórmula? Tem exportações líquidas? Tem consumo? Tem gastos do governo? Sim, então a alternativa C de casa, né? Tem tudo isso aí na fórmula. Show de bola, esse é um modelo de questão. Vamos lá. IPA 60, IPC 30 e NCC 10. Então vamos lá. Vou me lembrar agora, toda vez que eu chego nessa aula, eu lembro da faculdade de Direito que eu fiz. Né? Minha primeira faculdade, estou terminando a segunda, estou terminando contabilidade agora. Então, minha primeira faculdade de Direito, eu estava, né, lá na sala de aula, e quando eu tirava A na prova, era A, B, C, D, assim, né? Vamos pensar. Quando eu tirava A na prova, então o professor falava assim: Igor, tirou A, velho, 60 agora no bar e pode comemorar. Tirou A, 60 no bar e comemora. Beleza? Igor, putz, essa aqui não rolou, hein? Tirou C, velho. Na próxima, C vira nos 30. Beleza? Igor, 2 Cs, velho. 5 mais 5. 5 mais 5 igual a 10. Não atingiu a média, velho. A média aqui para passar é 7. Né? 5 mais 5 igual a 10. Não bateu a média. A média sua está 5, velho. Tudo bem? E aí? Nunca mais se erra na prova isso se você gravou a paradinha. Vamos lá. Então, câmbio valorizado significa que o real está forte e o dólar está fraco. Câmbio desvalorizado significa que o real está fraco e o dólar está forte. Aí você tem que lembrar da fórmula do PIB, senão não vai rolar. Legal? Bom, galera, aí existe uma parada no mercado chamada taxa Petax. A Kelly me perguntando, se a exportação aumenta, professor, o PIB sempre aumenta? Não necessariamente, Kelly, tudo bem? Por quê? Vamos pensar num cenário que a exportação aumentou, tá? Só que o governo, o consumo caiu, investimentos caíram e gastos do governo caíram. Então, não necessariamente, tá? Aí a exportação vai ter que ter aumentado muito, tá? Para que faça sentido o PIB ter aumentado. Legal? Boa! Então vamos lá, segura que depois tem mais questões sobre valorização e desvalorização cambial, legal? Vamos lá. Aí, o mercado tem uma parada, o mercado falou assim, pô, não dá para eu ficar, não dá para eu ficar monitorando ali o que acontece com a taxa de câmbio a todo momento. Vamos pegar uma taxa, vamos pegar o que acontece com o mercado cambial em 2 dias, por isso que é em D mais 2, tá? Vamos pegar, juntar todos os bancos e pedir para os bancos nos informarem, tá? Vamos pedir para os bancos nos informarem, tá? Em 4 momentos, vamos pedir para os bancos nos informarem em 4 momentos, tá? Qual foi a taxa cambial que eles utilizaram nos seus contratos que foram liquidados em 2 dias, tá? Vamos pedir, então, para os bancos nos informarem qual taxa de câmbio eles praticaram, tá? Qual taxa de câmbio eles praticaram nos últimos 2 dias,
tá? Na correção de contratos que envolvem moeda estrangeira. E aí, durante esse dia, em 4 momentos, que a gente chama no mercado de 4 janelas, sai a cotação oficial do dólar, que nós chamamos de PETAX. Ela pode cair de 2 formas na sua prova. Desse jeito aqui. Legal? Diariamente, com base em 4 consultas. Pô, acabei de falar em 4 consultas, galera. Vocês foram na B de bola, média das todas as operações realizadas. Acabei de falar que são 4 consultas, galera. Vocês não estão prestando atenção, hein? Vamos lá. O governo está vendendo títulos públicos para retirar a moeda de circulação. E aí? Parabéns, política monetária. Mas podia ser assim, o governo está vendendo títulos públicos para financiar o seu déficit orçamentário fiscal, né? Legal? Show de bola? Maravilha. Agora vamos lá. 3 instrumentos de política monetária que podem cair na tua prova. O instrumento mais rápido que o governo tem para tirar moeda de circulação ou injetar é o Open Market, que é a compra e venda de títulos públicos, onde o governo controla diariamente a liquidez do mercado. Através desse instrumento, ele retira ou injeta moeda na economia. Lembrando, galera, que tem um conceito importante que vocês precisam saber, que é o conceito de política restritiva e política expansiva, tá? Sempre que o governo quer restringir o crescimento do país, é uma política restritiva ou contracionista. Se ele quer expandir o crescimento, política, tá, expansiva. Então, vamos pensar, uma política monetária expansiva, o governo reduz os juros, né? E ele contribui para o crescimento do país. Tudo bem? Legal? Então, sempre fica atento. Política contracionista, contrai o abdômen, ele vai diminuir, você vai prender o ar, beleza? Então, contracionista, eu tiro alguma coisa. Então, eu tiro o dinheiro de circulação, tá? Aumentando os juros, por exemplo. Beleza? Então, o primeiro instrumento, o instrumento mais rápido que o governo controla a liquidez da economia, chama-se Open Market, tá? Open Market. Então, sempre que o governo compra e vende títulos públicos, né, para cuidar disso, Open Market. Legal? Segundo instrumento, nós chamamos de compulsório, né? Redesconto, né? O que é o redesconto, galera? Redesconto é um empréstimo, tá? Empréstimo que o governo faz para bancos com uma necessidade momentânea de caixa. Então, vamos lá, o governo está querendo aumentar a liquidez da economia. O que significa aumentar a liquidez da economia? Botar grana mesmo no mercado, injetar dinheiro. Então, o governo diminui a taxa desse redesconto, incentivando os bancos a realizar esses empréstimos, tá? Quando o governo quer reduzir a liquidez da economia, quer deixar o país andando de ré, beleza? Ele faz o quê? Ele aumenta a taxa desse empréstimo. Show de bola? Beleza, galera? Então, vamos lá responder essa questão, tá? Responder essa questão. Então, presta atenção, tá? É uma questão clássica de prova e preste bastante atenção na interpretação dela. As operações de mercado aberto, Open Market, é o mais ágil instrumento de política monetária de que dispõe o Banco Central. Basicamente, essas operações são fundamentadas por meio de compras e vendas de títulos da dívida pública feita pelo Banco Central. Quando o Bacen compra esses títulos no mercado, ele pretende com isso fazer o quê? Vamos lá? Tô orgulhoso, hein? Uma galera acertou aqui. Vamos lá. Se o governo compra títulos,
Bárbara, você faz o que com esses títulos que você vendeu para o governo? Você vendeu, né? Se você vendeu agora, Bárbara, melhora, tem grana agora na sua carteira para ir gastar no shopping ou não? Então vamos lá, o Bacen comprou títulos, a Bárbara vendeu. Tem dinheiro nas mãos dela agora para ela gastar no shopping? Lógico que tem. Tá? Então, se tem dinheiro nas mãos dela para gastar no shopping, lógico que não vai reduzir a liquidez do mercado, né? Tá? Então você já joga fora a alternativa A e D de dado. Opa, então vamos lá agora. O que acontece? Aumenta o volume de reservas bancárias ou diminui o volume de reservas bancárias? Lógico que aumenta, né, galera? Por quê? Porque agora a Bárbara está com dinheiro na conta dela lá no banco, né? Então aumentou as reservas bancárias, melhorou a liquidez do mercado e a taxa de juros, obviamente, vai reduzir para estimular o consumo. Parabéns para quem interpretou dessa forma e foi na alternativa B de bola, que é a correta. Então, né, nós falamos já dos três instrumentos. O Copom que tem que definir a meta, né, da taxa Selic, tá? Se o Copom não tiver batendo a meta da inflação, o Copom tem que falar por que não está batendo, quais as providências para a inflação voltar ao centro da meta. Está quase voltando, né? Vamos pensar que, na verdade, não o centro da meta, que o centro da meta é 3,5%, né? Mas está 7 e pouco já. Qual que é o teto da meta? 5%. Então está perto do teto ali, mas melhor do que 10 e pouco que estava algum tempo atrás, né? Qual o prazo que o Copom tem ali? Qual o prazo que ele pretende trazer a inflação para o centro da meta de novo, né? Então, antes tinha o tal do viés, hoje não tem mais, tá? Pode até desconsiderar. O viés era a possibilidade que tinha do Copom aumentar ou reduzir a taxa Selic antes da próxima reunião, né? Então, o Copom, cuidado, né? Ele não determina a meta da inflação. Show de bola? E a política fiscal, né, galera? Aumento de gastos públicos, política fiscal, diminuição de carga tributária, estímulo às exportações, tarifas e barreiras às importações, seria uma política fiscal expansiva. Já restritiva, o governo para de gastar, aumenta impostos, estimula importações, faz o produto chinês ser mais competitivo aqui e cria tarifas e barreiras para eu mandar meu produto para fora. Isso é uma política restritiva. Tudo bem? Restritiva, tá? Beleza? Agora, vamos olhar essa questão aqui, ó. Essa é uma questão interessante que fala sobre a política fiscal. Vamos ver se vocês conseguem interpretar adequadamente. Vamos lá? Questão número 19. O governo quer financiar o seu déficit fiscal. Está precisando de dinheiro. O que ele não pode fazer dentre essas três opções aqui, se ele está precisando de dinheiro? Ele não pode fazer é mandar dinheiro para a China em vez de mandar para cá, né? Então você joga fora a opção 2 e aí automaticamente você joga a alternativa A fora, B fora e C fora, galera.